Fala galera, tudo bom? Hoje eu estou aqui para falar para vocês a respeito de alguns assuntos de uma outra disciplina, que é a disciplina de medidas e avaliações. Tá? A gente vai discutir um pouquinho a respeito das diferentes técnicas de avaliação que podem ser úteis dentro da área da educação física. Tá? Eu vou apresentar para vocês alguns tipos de técnicas, algumas classificações desses tipos de técnica, e a gente vai discutir bem rapidamente as vantagens e as desvantagens da utilização de cada uma dessas técnicas. Para ajudar nessa minha explanação, eu vou utilizar essa apresentação de slides, tá? E vou ilustrando as minhas colocações a partir dos textos e imagens que eu tenho aqui, tá bom? Bom, dentro da área da educação física, dependendo aonde você trabalha, que ação você tem, você pode acabar tendo que utilizar diferentes tipos de técnicas e modelos de avaliação. A gente não vai discutir todas aqui, a gente não tem tempo para fazer isso, mas a gente vai discutir algumas que, quem sabe, sejam aquelas mais relevantes, aquelas mais importantes quando a gente está falando do profissional da educação física. E dentre essas técnicas de avaliação, eu vou dividir em 3 grandes grupos para a gente conseguir nortear a nossa discussão. Tá? Então, em um grupo eu coloquei as técnicas de observação, em outro grupo eu coloquei as técnicas de inquirição e num último grupo eu coloquei as técnicas de testagem. Nesse vídeo especificamente, eu quero discutir com vocês um pouquinho mais a respeito das técnicas de observação, e a gente deixa as técnicas de inquirição e de testagem para os vídeos subsequentes. Tá? O que são técnicas de observação dentro da disciplina de medidas e avaliações, dentro dos processos avaliativos na educação física? São técnicas onde o avaliador e o avaliado eles não têm uma relação próxima enquanto as coisas estão acontecendo. Então, o avaliador observa o que o avaliado faz, ele registra o que está acontecendo, mas não existe um feedback direto entre essas duas pessoas. O avaliado, ele sabe que está sendo avaliado, o avaliador faz a avaliação, mas eles não têm uma relação direta daquilo que está acontecendo em tempo real. Tá ok? Então as técnicas de observação, elas acabam sendo muito úteis quando você não quer a interferência do avaliado no processo avaliativo. Quais são as principais técnicas de observação que a gente vai ter? Bom, eu dividi aqui em 3 grandes grupos. Tá? Uma das técnicas de avaliação é o anedotário. E o que é esse anedotário? É uma anotação, é um relatório. Você livremente observa aquilo que está acontecendo e faz as anotações sobre os aspectos que você acha mais importante naquele momento. Um bom exemplo de anedotário é quando, por exemplo, alguém quer fazer uma peneira de uma modalidade esportiva qualquer, uma peneira de basquete, por exemplo. Você junta um monte de crianças, as crianças praticam a atividade na frente de um avaliador e o avaliador vai simplesmente observando e fazendo as anotações que ele acha relevante a respeito de cada um daquelas crianças, daqueles atletas que estão ali se pondo a praticar esse esporte. Não existe um limite de quanta anotação pode ser feito, não existe um modelo de como essa anotação pode ser realizada, não existe nenhuma pré-classificação ou escala que você vai ter que utilizar durante o anedotário. Você tem muita liberdade. A vantagem do anedotário é justamente essa, a liberdade de você anotar especificamente aquilo que você acha que é relevante. É diferente, por exemplo, de uma lista de checagem. Na lista de checagem, você já tem os itens pré-estabelecidos. E normalmente o que você faz é dizer se aquele item ou aquele comportamento pré-estabelecido, ele simplesmente aconteceu ou não. Eu vou dar um exemplo aqui de uma lista de checagem que é utilizada e que foi proposta por um autor para avaliar se a criança ela já tem um padrão maduro durante o chute do futebol. Então percebam que existem ali 5 itens, né, que vão ser observados, né, existe um distanciamento dessa observação, né, você não pede para a pessoa fazer isso, você apenas observa se a pessoa está fazendo e você vai marcando nesses itens se essas coisas aconteceram ou não. Então,
se a alavanca foi formada com a perna toda, se o posicionamento da perna de apoio aconteceu no local correto, se o posicionamento da perna que vai atacar a bola está correto, se o posicionamento do corpo do jeito que deveria estar acontecendo está acontecendo, se a trajetória da perna que chutou a bola no final do movimento é aquela que você espera. Então você simplesmente faz um check, né? Por isso lista de checagem. Você marca se isso aconteceu ou não aconteceu. Ao final da avaliação, você consegue dizer quantos daqueles itens esperados foram ou não observados, realizados ao longo do processo de avaliação. A lista de checagem tem algumas vantagens em relação ao anedotário, porque ela permite uma padronização das avaliações. Se você colocar vários avaliadores diferentes para utilizarem a mesma lista de checagem, você tem uma facilidade na comparação entre os resultados, até porque todo mundo está, naquele momento, observando exatamente os mesmos itens. Uma outra forma de avaliar por observação são as escalas de classificação. As escalas de classificação, elas diferem em relação à lista de checagem e os anedotários, porque elas dão para a gente a magnitude daquilo que está acontecendo. Então, além de você observar o fenômeno, você consegue dizer a partir das escalas de classificação se esse fenômeno aconteceu com mais ou menos, com maior ou menor intensidade. Existem diferentes escalas de classificação e uma das escalas mais comuns, por exemplo, que a gente tem visto utilizar, são as escalas de intensidade de zona de frequência cardíaca, por exemplo. Hoje a gente vê muita academia instalando dentro do seu espaço atividades em grupo, atividades coletivas, onde se utiliza monitoramento da frequência cardíaca como um dos parâmetros para conduzir as atividades. Então você tem um painel onde todos os alunos estão sendo monitorados com fitas de frequencímetro e esses valores vão lá para uma TV onde você pode observar esses valores. Então você tem uma escala, por exemplo, de classificação da intensidade da frequência cardíaca ao longo daquele esforço. É uma das formas de você observar se aquela atividade está sendo realizada com maior ou menor intensidade. Tá? Nessa condição, é óbvio, você precisa de um equipamento, de um dispositivo, mas é uma forma de você conseguir classificar a intensidade do esforço de cada um ao longo e ao final daquela atividade. Então, essas são as principais técnicas que a gente tem de observação dentro da educação física. Beleza? Nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês as técnicas de inquirição e as técnicas de testagem. Acompanhem aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar nos comentários que o mais breve possível eu tento responder para vocês. Beleza? Valeu, galera! Um grande abraço!